Doutor Leandro Teles, como vai? Tudo bem? Tudo bom, Kátia? Muito bem, e você? Tô ótimo. O que é um superdotado, para o pessoal em casa entender? Quem tem um índice elevado de QI é um superdotado? Então, potencialmente sim. Então, esse é um tipo de superdotado. Tem aquele superdotado que é o mais clássico, quando a pessoa tem aquela inteligência global elevada. Então, o QI mede aquela inteligência mais tradicional, capacidade de resolver problemas, lógica e tal. Agora, tem outros tipos de superdotados. Aqueles que têm uma alta habilidade de liderança, ou de comunicação, ou de resolver problemas sociais. Por exemplo, Gandhi é considerado um gênio e um superdotado. Capacidade de liderar, de resolver dilemas insolúveis. Isso não é o QI que vê. Então a gente tem vários tipos. Inclusive, hoje em dia se consideram pessoas com talentos artísticos, bem acima da média, um superdotado, e até esportivo. Por exemplo, o Messi, um Pelé da vida, ou um Neymar, alguém que tem uma capacidade mental elevada, que não pode ser explicada por treino. Deixa eu mostrar então algumas pessoas famosas, o pessoal de casa entender, você me dizendo que tipo de habilidade tem essas pessoas. Roger Moreira. Aqui, na verdade, foi uma seleção feita pela produção sobre pessoas que referem QIs altos, né? 172. Quanto que é a média? Então, a gente tem em torno de 100 a normalidade, acima de 120 já é acima, acima de 130, sem dúvida, alguém muito inteligente. Agora veja, o Roger, ele é um músico maravilhoso, mas poderia ter um QI alto e não se dar bem na música. Né? Podia, né, ter porque sido... o QI alto só mostra que ele tem uma capacidade de solucionar tarefas, uma atenção boa, memória boa, ou ele poderia ser um excelente músico e ter o QI normal. Sim. Então o QI é um dos marcadores. Antigamente era tudo no QI, né? Quem tem QI alto é superdotado, quem tem normal é normal. Hoje em dia esse conceito está mudando. E aí a gente está conseguindo pegar aqueles superdotados que antes a gente perdia, né? Porque não tinha o QI acima da média. E o QI também varia de acordo com a idade. Não raro, crianças com QI alto, quando crescem, acabam se igualando a pessoas normais. Mas aí não é um grande problema? Porque vamos dizer o seguinte, se a gente tem uma criança, vamos dizer, Roger, na sua infância, foi considerado um superdotado. Tem pais que acham que o ideal seria que o filho estudasse numa escola de crianças superdotadas. De repente, acaba indo, crescendo, ficando normal. Isso não dá um revertério emocional? Hoje em dia a gente prefere fazer até o super diagnóstico, quer dizer, diagnosticar mais crianças, mas na verdade é uma diferença. Uma coisa é você ser precoce, às vezes tem criança que aprende a ler antes da hora, ou então que começa a falar antes da hora. Então, olha, essa criança ela é precoce, ela está fazendo algo que ela deveria fazer mais tarde, antes da hora. Tem que acompanhar. Essas crianças podem ser que sejam igualadas pelas outras, e aí é só uma precocidade. Ou pode ser que ela seja sempre acima da média. Aí sim é uma superdotação ou uma alta habilidade. Mas pode ser, por exemplo, o Roger, que tem 172 de QI. Tá, ele é superdotado. Ele tem uma inteligência acima da média. Mas pode ser que ele não tenha habilidade, por exemplo, para falar em público. Não é o caso dele, mas vamos dizer. Sim. Então ele seja um ótimo músico, mas quando ele vai falar em público, ele trava. Isso não quer dizer que a pessoa seja boa em tudo, né? Exatamente. Então, quando a pessoa é superdotada, ela quer dizer que ela tenha uma habilidade, ou algumas, se for multimodalidade, mas não quer dizer que é todas. Na verdade, existe até coisas ao contrário. Pessoas que têm problemas, por exemplo, sociais, ou até formas de autismo. A gente tem a síndrome de Asperger, por exemplo. Até tem gente que acha que o Messi apresenta essa síndrome de Asperger, onde a pessoa tem uma franca dificuldade num ramo cognitivo e facilidade proporcional em outros. Então, o que você falou é perfeito. Não quer dizer que seja uma pessoa superior, quer dizer que aquela habilidade é superior. Einstein, 160 de QI. Perdeu pro Roger. Perdeu pro Roger, mas Einstein, né? Mas aí mostra o teste de QI como ele é um marcador de um tipo de inteligência. Quer dizer, a facilidade de Einstein era completamente diferente da facilidade mental do... obrigado pelo... Outra coisa que, Kátia, não importa só a facilidade, importa o ambiente. Às vezes a pessoa é uma pessoa talentosa que não é triada. Pensa, por exemplo, no Messi que a gente está falando. Ele tem um talento para o futebol. E se ele tivesse nascido, por exemplo, numa aldeia indígena, né? Ele ia ser desperdiçado. Esse talento ia se perder. Dele. Se Mozart tivesse nascido numa família onde não se... cultivava o prazer, ou a música, né? Então ele teria sido desperdiçado também. Então depende de potencial. O superdotado ele é uma pedra bruta. Se o ambiente for inadequado, essa pessoa não se desenvolve. Mas deixa eu te perguntar uma coisa. Em filmes, pelo menos, a gente vê, vamos falar de crianças, que é o que normalmente aparece. Crianças que têm problemas de se relacionar socialmente, mas que, por exemplo, até autistas e que tem uma facilidade incrível para música, facilidade incrível para quebra-cabeça, para qualquer coisa do gênero.
Quer dizer, tem uma área do cérebro que é mais usada por essas pessoas? Por Exatamente. As pessoas podem ter talentos natos, e aí pode ser para comunicação, para inteligência clássica, pode ser para atividades esportivas, pode ser para artes. E tem gente que até acredita que uma teoria de que quando você tem pequenas lesões cerebrais, bem precoce no desenvolvimento, você facilitaria o desenvolvimento de outras áreas. É como se o cérebro buscasse um novo caminho para conseguir... Porque a superdotação é uma diferença, é uma coisa que foge à regra. Então, eventualmente, o sistema nervoso fecharia uma janela e abriria outra. Então, esse é um dos caminhos. Pessoas que perdem uma habilidade conquistam outras. Mas agora tem pessoas que isso, né? Tem essa facilidade de se ramificar para um outro caminho e ali conseguir se trocar informações. E aí está todo, acho que, o fascínio do desenvolvimento do sistema nervoso central. Ele é totalmente plástico, ele não segue um caminho. Se acontece algum evento ambiental ou genético, ele se readequa de forma... Então você poderia surgir essas pessoas fora da média, até por lesões, né? Então isso é uma das teorias para explicar alguns graus de superdotação ou de alta habilidade. Vamos mostrar mais um famoso aqui? Para a gente poder ver, ó, a Shakira tem QI de 140. Um QI elevado, né? Elevado. Todos esses QI são tirados, acho que são anunciados pelo próprio artista. Então, é um QI alto. Tem artista que gosta de divulgar isso? Não sei, é uma pergunta... Porque cada um ganha com isso. Tudo bem, ela é uma ótima cantora. Mas não é só artista não, você vê em redes sociais muita gente divulgando o seu próprio QI. Então, o QI, que nem eu falei, é um dos parâmetros. Tem muito teste de QI mal feito também. O teste de QI correto, que a gente usa mais, é aquele VAIS QI, é feito por neuropsicólogos, geralmente, ou psicólogos, e geralmente é um teste bem estruturado, adequado para a idade, para o sexo. Então, muitas vezes a pessoa faz aqueles testes de QIs de internet, que são mais brincadeiras, jogos, e estimam muito grosseiramente. Agora, é muito pouco importante este número. É mais importante você entender qual é o talento e o que fazer. Então, o diagnóstico não é tão importante. É o que fazer com aquela criança que está se diferenciando, né? E como você estimular aquilo que ela tem de melhor, como você estimular, porque é muito comum você perder essa criança. Infelizmente, nosso sistema educacional tende a padronizar, a pasteurizar. Então, o aluno se adequa à escola, não a escola se adequa ao aluno. A gente olha muito para o aluno com dificuldade. E a gente não olha muito para o aluno que tem facilidade. E talvez tenha dificuldades em outras áreas e que o professor não tem tempo também de olhar. Se não tiver agora, vai ter depois, porque ele vai se sentir sempre um peixe fora d'água. É muito comum o aluno superdotado evoluir com desatenção, hiperatividade, frustração. Porque a aula fica enfadonha também. Fica enfadonha. Né? Então, essa criança tem que ser vista de forma diferente para que a gente possa explorar esse potencial de genialidade. Né? Temos uns mitos e verdades. Vamos ver sobre o assunto? A superdotação é um fenômeno raro. O que você acha? Eu acho que não é raro. Não. Nem um pouco raro. Então a gente é um mito, né? Então primeiro a superdotação é um fenômeno raro, mito. Na verdade a gente estima que de 3 a 5% da população seja superdotada. Então a gente tem aí quase 5% da população, né? 3 a 5, a gente tem quase 1 a cada 20 pessoas. É muita gente. Numa sala com 40 alunos, a gente tem 2 que merecem uma atenção especial por ter uma habilidade aumentada para determinada função. Agora, o triste é que a maior parte dessas pessoas não são aproveitadas da forma correta. Não são. Perdem essa Eles seguem para caminhos errados, são pressionados pela escola, pela família, para seguir uma carreira que às vezes nem é a que eles têm a aptidão. Então a gente perde. No Brasil é muita gente. Imagina isso, a gente tem quase 200 milhões de pessoas. Quantos que estão aí, né? 10 milhões, pelo menos, de superdotados que estão sendo pouco explorados. Quando o governo abre vagas para pessoas que acham ou que têm esse potencial de superdotado, muito pouca gente é inscrita. Então a gente sempre acha que tem menos pessoas capacitadas. Em outros países, são, né? Em outros países eles cuidam dessas pessoas com um afinco, né? Mas devia, né? Para ser nossos políticos, para fazer as leis, para ser nossos engenheiros e para tudo, né? Então pegar nossos artistas, nossos esportistas, né? Então tem que reconhecer, né? Cientistas, né? Produzir o conhecimento, né? E aqui no Brasil a gente desperdiça, porque ninguém nem investe no cientista, ele descobre as coisas no país, ele muda para os Estados Unidos investem nele, depois a patente sai de lá. Exatamente. Que era daqui, né? É uma coisa que a gente tem realmente, um afastamento dos nossos cientistas, né? Porque é pouco valorizado. Aqui a gente valoriza o consumo da informação, da ciência, e não a produção. Existem superdotados de ambos os sexos e todas as classes sociais. Verdade. A gente só lembra daquele menininho ali, né? A gente lembra, pensa num superdotado, a gente lembra de um menino franzino, míope, não sei porquê, que a gente pensa num míope, a gente pensa num menininho
menininho com espinha ou frágil, branco. Na verdade, é uma questão democrática. Tem pobre, tem rico, tem preto, branco, amarelo, vermelho. E pode ser que os pais sejam até analfabetos, porque às vezes as pessoas falam assim, mas o pai é analfabeto, a mãe é analfabeto, como que a criança vai ser superdotada? Acontece sim. Acontece porque é um fenômeno democrático, é um fenômeno que acontece por uma questão genética daquela prole, daquela criança. Então não tem nada a ver com relação aos pais, nem tanto com o ambiente. Agora o que acontece é que as pessoas que têm o poder aquisitivo mais alto reconhecem mais. Vai para uma escola às vezes melhor, e aí então o reconhecimento é maior. A gente perde muito do superdotado que nasceu na favela, que nasceu com outra raça, ou que nasceu num país onde não se dá atenção para isso. Agora, a gente vê que sempre teve, mas de uns anos para cá mais ainda, porque o diagnóstico é feito com mais precisão. Por exemplo, de dislexia e hiperatividade. Uma criança que é disléxica, ela aprende a usar o cérebro e a usar também a sua percepção de uma forma diferente. Depois, em teste de QI, você pode ter um QI aumentado. Sem Quer dizer, dúvida. aquilo que você disse, o cérebro começa a se readaptar naquela necessidade e transforma o que era um defeito numa qualidade. Porque o ambiente, ele pede mais desse cérebro. Alguém que tem uma dislexia precisa vencer esse problema em fases bem precoces, né? Então a gente já começa a mostrar letras com 4, 5 anos para uma criança. Então o disléxico acaba tendo um esforço maior para obter o mesmo efeito e pode ter essa fase de plasticidade QI normal ou elevado. Hiperativos também podem ter QIs normais e elevados. Então é o que eu falei, às vezes a privação, a dificuldade imposta pela natureza precocemente leva à superdotação. Mas tem inteligência emocional, é tão ou mais importante. As pessoas confundem QI elevado com cultura e com inteligência emocional. Confunde muito. Eu não posso, se eu tenho um QI elevado e tenho uma cultura elevada, mas não consigo usar tudo isso, é um grande desperdício. Sem dúvida. Tem pessoas que têm QI elevado e não têm uma habilidade social, não têm um perfil de liderança, não têm a capacidade de comunicação. Então a inteligência é um fenômeno complexo, tem várias vertentes e quem quer buscar qualidade de vida intelectual, né, cognição de alto nível, tem que buscar o equilíbrio, né? Então não basta ter um QI elevado e conseguir resolver um problema, porque na vida real a gente não tem problemas de física e matemática, a gente tem problemas de humanos, de pessoas, do dia a dia, né? Outro dia eu estava assistindo, acho que foi até na própria Globo mesmo, um dos programas que eu não lembro qual é, para variar, né? Que é tanto que a gente vai mudando. E diziam, era uma entrevista com uma chefe de departamento pessoal. E estava se falando justamente isso, foi na Ana Maria Braga, se não me engano. Que tipo de pessoa esse departamento pessoal escolhe? Uma pessoa que tem um currículo fabuloso, com especialidade fora do país, ou uma pessoa que tem habilidade, tem um bom currículo, mas não tão bom quanto aquela primeira pessoa, mas tem habilidade em resolver problemas, habilidade no dia a dia com seus colegas de trabalho, e a chefe do departamento pessoal diz que, sem dúvida nenhuma, essa segunda pessoa seria indicada. Porque não adianta a pessoa ter um currículo fantástico, mas no dia a dia a gente vai precisar de pessoas equilibradas. A principal característica, eu acho, na minha opinião, de uma pessoa inteligente é a flexibilidade mental. A capacidade de debater, de aprender com os outros. Essa flexibilidade, a troca. Então, quando a pessoa tem uma inteligência alta, mas não consegue essa troca, ele acabou de ser desperdiçado, ele está enclausurado, né? Então, a pessoa inteligente é aquela que consegue captar o melhor das pessoas e passar um pouquinho dele para as pessoas também. Então, essa flexibilidade, eu acho que é o principal marco das pessoas muito inteligentes. Vamos ver mais um mito ou verdade? Superdotados têm QI alto. Volto para a gente falar se isso é verdade. Será que tem QI alto só os superdotados ou não? Vamos rever a pergunta, vamos ver se é um mito, se é uma verdade. Superdotados têm QI alto. Então, esse é um mito, né? É um mito. A gente falou no começo da nossa pauta exatamente isso. Quem tem QI alto tem uma chance maior de ser um superdotado, mas existem superdotados com QIs normais e até abaixo da média. Por quê? Porque, que nem eu falei, existe o tipo intelectual, mas tem tipo acadêmico, que vai bem numa matéria, tem o tipo social, tem o tipo de liderança. Isso não tem nada a ver com QI, tem a ver com outro tipo de inteligência que o teste de QI, mesmo aquele mais bem aplicado, não consegue captar, né? Então é um mito. Mito. Vamos ver mais um, se é um mito ou verdade. Superdotado e gênio são sinônimos. E aí? Eu acho que não são. E qual que é a diferença na sua Eu acho que o superdotado, como você disse, ele tem uma facilidade para essa ou aquela área, não necessariamente. E o gênio, eu acho que ele tem um QI alto e ele tem uma percepção mais ampla disso tudo. Ele tem uma facilidade maior em tudo. É verdade? É mais ou menos. Na verdade, assim, o superdotado é aquele que tem uma habilidade a mais, pode ser para uma ou para várias tarefas. E a gente entende o gênio como aquela pessoa que fez uma grande realização
para a humanidade. Por exemplo, o Einstein é um gênio, Darwin é um gênio, Mozart é um gênio, o Pelé para o futebol é um gênio. Mas muitos foram considerados lá atrás loucos, né? Considerados loucos. Então, né, quando alguém falou assim, vou bolar um helicóptero, numa época que não existia nem o carro. É um louco. Era um visionário. Hoje a gente sabe que era alguém genial. Gênio é quem faz uma realização. Superdotado é quem tem uma capacidade acima. Por que o superdotado não é igual a gênio? Porque tem um monte de superdotado que não faz nada de genial. Entendeu? A gente precisa pegar nossos superdotados e tentar transformá-los em pessoas geniais. Então, para isso, precisa ter uma contribuição para a humanidade. Então, agora veja só. A gente está falando para o bem, mas a gente tem superdotados e gênios para o mal. Tem. Então, o que faz com que essa pessoa que tenha essa facilidade, vamos chamar assim, que ela escolha um caminho errado? Isso é totalmente... Isso é muito ambiental, né? Tirando as patologias, mas o ambiente pode levar uma pessoa a pegar um superdotado que nasceu pobre, que não teve oportunidade, ele pode evoluir para o crime, né? E aí o crime quer também essas pessoas. Claro. Então, se as pessoas de bem não reconhecer, os de mal pode pegar em pequenininho. Aquela criancinha que vai trabalhar para o tráfico de drogas, que vai liderar a parte do crime organizado. A maioria dos líderes dessas facções criminosas são pessoas extremamente... Tem grandes matemáticos aí. Matemáticos. Você olha e fala, gente, como eles conseguem bolar estrategistas. Então a gente tem que pegar esse superdotado pequenininho ali, né? E trazer ele para o lado do bem. A gente quer gênios do bem. Não pessoas que façam crimes geniais ou que tenham soluções de fuga geniais da cadeia. Então essa é importante de dar valor ao nosso superdotado. Daí a necessidade de valorização, que todos os nossas crianças. Mas valorização das crianças cada vez mais cedo. E a gente já falou, né? Nasce pobre, nasce rico, nasce preto, nasce branco. Então acabar com esse estigma e ir atrás deles lá no comecinho, né? Então aqui é um mito. Não são sinônimos, Não né? são. É a potencialidade e a realização. Madonna tem QI de 140. Ok. Superdotados são sempre bons. A Shakira teve mais tempo no ar, né? É que essa já passou. Superdotados são sempre bons alunos. Eu acho que não. Isso não. Porque fica entediante para aquela criatura. Exatamente. Nem sempre, né? Às vezes são alunos ruins até. Primeiro porque às vezes a superdotação não tem nada a ver com a matéria que está sendo cobrada ali, né? E outro são porque... muito questionadores. Eles são questionadores. Às vezes o professor não gosta porque faz... Eles são muito curiosos. Eles querem ir atrás da pergunta. Então, eles às vezes dão soluções criativas, alternativas, que o professor acha que está errado, porque não é o jeito dele, né? Nem que mandou fazer. Então, às vezes eles não são bons alunos. Às vezes eles não tiram boas notas. Então, quer procurar olhando o boletim, só tira 10, isso está errado, né? Está errado. Mas aí deixa eu te perguntar uma coisa, como os pais devem agir? Por quê? Se só vem reclamação da escola da criança, que a criança só pergunta por quê, ela questiona o professor, ela diz que não faz sentido ela aprender aquela matéria, porque ela nunca vai usar, o que é uma grande verdade, em algumas das matérias, isso é uma grande realidade. Verdade. Como que os pais devem agir com essa criança? Não é fácil. Até porque os pais, às vezes, não têm a mesma habilidade da criança. Então, a primeira coisa é reconhecer que é alguma coisa fora do normal. E aí vai ter que buscar o trabalho da psicopedagoga, da psicóloga, do neurologista infantil. Então é importante que os pais não tentem encarar sozinho aquela situação. Porque ou você amarra a criança, ou você briga com a escola. Essa hora você precisa ter um tratamento totalmente personalizado. De modo... Você fala assim, será que vale a pena contar que é superdotado? Ou ele vai ficar muito arrogante? Depende de como você lida. Primeiro, a criança já sabe que ela é diferente. A criança já sabe que ela tem a facilidade. Não dá para você esconder algo que é da criança, que é intrínseco da criança. O que você tem que fazer desde o começo é mostrar que essa facilidade tem que ser para fazer o bem ao próximo e que ela tem dificuldade em aspectos áreas, né? Que outras pessoas têm facilidade. Então, por isso essa troca é ela importante. é uma peça. É isso que eu falei da flexibilidade. A criança é mais uma peça dentro de toda uma inteligência social. Então, o pai reconheceu isso, busca ajuda. Conversa com a escola, com o psicólogo, com a pedagoga e vamos tentar oferecer mais para essa criança naquilo que ela tem e desenvolver aquilo que ela está atrasada. E não dizer que seu filho é um problema, porque na verdade ele é uma solução a partir do momento que você enxergar dessa forma. Exatamente. Né? Olha, eu vou passar para vocês o site do Dr. Leandro Teles, lá também tem uns temas bem legais para você se informar. Nunca esqueça que espaço que a gente abre aqui para as nossas pautas médicas não substitui a sua ida ao médico, feito direitinho o diagnóstico e siga direitinho o tratamento, tá? www.leandroteles.com.br. Dr. Leandro Teles, que é neurologista, volta mais vezes ao programa. Obrigada, boa semana para você. Deixar o Face, pode deixar. Neurologista Leandro Teles, né? Quem quiser tirar dúvidas ou mandar alguma pergunta, lá, né? Facebook e o Instagram,
né, Leandro T89. Ele não existia até você postar uma foto nossa. Foi ótimo. E aí ele passou a existir de repente. A Kátia tem o poder de fazer aflorar o Instagram. Colocar fotos no Instagram, isso é ótimo. Beijo, obrigada, Tchau, tchau. viu? Obrigadão.